Você já parou para pensar na história por trás da canção de Natal mais famosa e tocante de todos os tempos? Aquela melodia suave que ressoa em todos os cantos do mundo durante a época festiva, capaz de acalmar os corações mais agitados e evocar um sentimento de paz profunda. Estou falando de Noite Feliz, ou Silent Night em sua versão original. Milhões a cantam anualmente, mas poucos conhecem os detalhes surpreendentes e um tanto improvisados de sua criação. Uma história que começou com um órgão quebrado e um padre inspirado em uma pequena aldeia alpina há mais de 200 anos. Este não é apenas um hino, é um testemunho da capacidade humana de criar beleza em meio à adversidade, de encontrar a luz mesmo nas circunstâncias mais simples, e de um evento que se tornou uma curiosidade histórica natalina que perdura até hoje. Para desvendar essa fascinante curiosidade, precisamos voltar no tempo, especificamente ao ano de 1818. A Europa ainda se recuperava das cicatrizes deixadas pelas guerras napoleônicas, um período de conflitos que redesenhou mapas e deixou um rastro de miséria e incerteza. Em meio a esse cenário turbulento, erguia-se a pequena aldeia de Oberndorf, na Áustria, às margens do rio Salzach. Uma comunidade modesta, mas unida, que se preparava, como tantas outras, para celebrar o Natal. A paróquia local, um pequeno templo dedicado a São Nicolau, era o coração espiritual da vila, e ali servia um jovem sacerdote chamado Joseph Mohr. Mohr era um homem de espírito vibrante, com um coração sensível e uma paixão pela poesia. Ele havia chegado a Oberndorf apenas um ano antes, e antes disso já havia escrito um poema tocante sobre o nascimento de Jesus, provavelmente em 1816, em um período de grande dificuldade para a região. Os invernos eram rigorosos, as colheitas escassas e a pobreza era uma realidade dura. Talvez por isso, sua poesia refletisse uma busca por consolo e esperança em meio à escuridão e às provações que a Europa enfrentava. Este poema estava guardado, esperando o momento certo para emergir e tocar os corações das pessoas. O momento certo, ou talvez o momento de necessidade, chegou na véspera de Natal de 1818. Uma das peças centrais da celebração da missa, o órgão da igreja de São Nicolau, estava avariado. Algumas versões da história sugerem que ratos haviam roído os foles, enquanto outras falam simplesmente de um mau funcionamento devido à umidade, à falta de manutenção e ao desgaste natural do tempo. Seja qual for a causa exata, o fato é que o instrumento musical mais importante da igreja estava em silêncio e não havia tempo hábil para consertá-lo antes da missa da meia-noite. Para uma celebração tão significativa como o Natal, a ausência de música era uma grande lacuna, quase impensável para a solenidade da ocasião. Diante do problema, o padre Joseph Mohr teve uma ideia. Ele se lembrou de seu poema, Stille Nacht, Heilige Nacht, e pensou que talvez pudesse ser cantado, mesmo sem o acompanhamento tradicional do órgão. Para isso, ele precisaria de uma melodia. Mohr então procurou seu amigo e colega, Franz Xaver Gruber, um professor de escola primária e organista de uma igreja vizinha em Arnsdorf, que ocasionalmente ajudava em Oberdorf. Gruber era também um talentoso compositor e músico, conhecido por sua habilidade em improvisar e criar melodias cativantes. Mohr entregou o poema a Gruber com um pedido incomum. Ele precisava de uma melodia simples e adequada para ser cantada em duas vozes masculinas, acompanhada por um violão. Um violão. Naquele tempo, o violão não era um instrumento comum em cerimônias religiosas. Era mais associado a canções folclóricas, serestas e encontros informais. Mas com o órgão fora de serviço, o violão era a única opção viável para adicionar alguma musicalidade e reverência à véspera de Natal. Gruber aceitou o desafio, e em pouquíssimas horas, disse-se que em menos de um dia, ele compôs a melodia que conhecemos hoje. Uma melodia que, apesar de sua simplicidade, carregava uma beleza atemporal e uma profundidade emocional surpreendente, capturando perfeitamente o espírito de paz do poema. Naquela mesma véspera de Natal, na igreja de São Nicolau, em Oberndorf, a magia aconteceu. Joseph Mohr e Franz Xaver Gruber cantaram Noite Feliz pela primeira vez, com Mohr tocando o violão e Gruber adicionando a segunda voz, possivelmente com a ajuda de um coro infantil. A congregação, pequena e humilde, ficou profundamente comovida. Ali, naquela noite fria e escura, uma canção simples, nascida da necessidade e da criatividade, trouxe calor, esperança e um momento de introspecção
aos corações dos fiéis. Era um momento de paz e reflexão que contrastava fortemente com o mundo conturbado e as memórias recentes de conflito que ainda pairavam sobre a Europa. Mas como uma canção nascida de uma circunstância tão específica e humilde se tornou um fenômeno global? A história de sua difusão é tão fascinante quanto a de sua criação. Anos depois, em 1825, um construtor de órgãos chamado Karl Mauracher foi enviado a Oberndorf para consertar o instrumento avariado da igreja. Enquanto trabalhava, ele descobriu a partitura da Noite Feliz, que havia sido cuidadosamente guardada. Fascinado pela melodia, Mauracher levou uma cópia da canção para sua casa no Vale Zillertal, uma região conhecida por suas famílias de cantores itinerantes e talentosos músicos folclóricos. Entre essas famílias estavam os Rainer e os Strasser, que viajavam pela Europa apresentando canções folclóricas tirolesas em cortes e feiras. Eles incorporaram Noite Feliz ao seu repertório e a canção começou sua jornada pelo continente, cativando públicos por onde passava. Em 1839, a família Rainer a levou para os Estados Unidos, cantando-a pela primeira vez fora da Europa, na cidade de Nova York. A canção foi traduzida para o inglês por John Freeman Young em 1859, e a partir daí, seu crescimento e popularidade foram exponenciais, consolidando-a como um pilar das celebrações natalinas. O sucesso da canção foi tão grande que por um tempo houve até uma disputa sobre sua autoria. As famílias de cantores itinerantes por vezes apresentavam a canção como uma melodia folclórica anônima do Tirol, ou a atribuíam a compositores famosos como Michael Haydn, irmão de Joseph Haydn, dada sua beleza e perfeição. Foi somente em 1854 que Franz Xaver Gruber, já idoso, teve que escrever uma declaração detalhada para confirmar a autoria, descrevendo as circunstâncias exatas de sua composição, em resposta a uma investigação do Mosteiro de São Pedro em Salzburgo, que buscava a verdade sobre a origem da melodia. Ele confirmou que Joseph Moore havia escrito as palavras e ele próprio a melodia. Este episódio é uma prova da modéstia com que a canção foi criada e de como seus criadores, inicialmente, não buscaram fama ou reconhecimento, mas apenas a beleza e a expressão da fé. A canção Noite Feliz transcendeu sua origem simples e se tornou um símbolo universal de paz, esperança e boa vontade.